Primeiro ano do ensino médio. Bom, a proposta que o PET traz para nós, Petkovic, traz para nós é um pouco diferente. Esse PET, essa apostila, Programa de Ensino Tutorado, né? Nome esquisito. Programa de ensino de tutorias, programa de ensino à distância, ele traz uma proposta que a gente vai encontrar na página, entre as páginas 194 e 198 do nosso livro didático, que é a idade moderna e a idade contemporânea, a modernidade. E por que isso? Né? Porque existe uma diferença entre os currículos e o currículo que é baseado, né? O livro didático, ele é mais completo do que um currículo de apostilas, né, que já vão direto, que pulam vários assuntos da história e já vão direto para o que é mais cobrado em vestibulares. Então, no primeiro ano, nesse caso, ele já inicia, como eu falei, da página 194 a 198 do nosso livro didático, que tem a ver com a chegada dos europeus ao continente americano e a colonização da América por parte das potências europeias. Então, a gente tenta fazer um pouco essa ponte entre o que a gente estava estudando, né, para chegar nesse assunto, a gente aproveitar essa proposta dos PETs nessas próximas semanas, né, começando agora, semana 1, e posteriormente, com as aulas presenciais, a gente retoma os assuntos das sociedades antigas, né, porque a gente vai fazer um pouco esse salto sobre a Idade Média, da Idade Antiga para a Idade Moderna, um salto sobre a Idade Média, mas eu não gosto de fazer isso porque a gente perde muita substância histórica. Mas de qualquer modo, como é uma proposta que veio do PET, vamos segui-la. Pois bem, nós estávamos estudando as sociedades antigas, a ocupação humana do planeta, a chegada dos seres humanos à América e várias outras coisas, né? Na sociedade brasileira, nós temos não só o Brasil, mas como todas as nações do continente americano, nós temos 3 culturas básicas, né, que são as culturas nativas, né, os povos ameríndios, as tribos indígenas, como a gente chama, né, mais comumente. No caso do Brasil, propriamente, o elemento africano, muito forte, porque o Brasil foi o território que mais recebeu pessoas da triste história do tráfico de escravos, né? Por baixo aí as estimativas colocam de 4,5 milhões de seres humanos que foram atravessados pelo Oceano Atlântico, né? Da África aqui para a América do Sul. E fomos a maior sociedade escravista da história da humanidade, né? E o elemento europeu, que é o elemento que constitui a estrutura de ocupação, povoamento e exploração do território daquilo que nós conhecemos hoje como Brasil. Portanto, a proposta do PET é já iniciar esses debates sobre a formação da sociedade brasileira, e essa formação da sociedade brasileira a gente volta também na Idade Média. Não está desconectada da outra, e por isso que eu não gosto de fazer esses saltos. Mas, como é um momento de exceção, né, então vamos seguir a proposta desse PET. Na Idade Média, como a gente estudou, inclusive, em algumas turmas, né, algumas que foram as minhas turmas no 7º ano, 8º ano, o feudalismo na Europa. O feudalismo era um sistema político-social, né, de divisões, né, do território europeu, mas principalmente da Europa Central, onde seria a França ali, né, em vários pequenos domínios senhoriais, né, e esses senhores desses domínios senhoriais, que a gente chama de senhores feudais, tinham o controle sobre aquele território. Mas eles não eram grandes líderes políticos, não havia grandes unidades políticas na Europa medieval. A grande unidade da Europa medieval era a Igreja Católica Romana. Essa divisão, essa intensa divisão política, descentralização política, ela, a partir do século XII, século XIII, ela começa a perder força
muito principalmente pelo chamado renascimento urbano. O comércio começa a reavivar na Europa e por uma questão muito simples da circulação de pessoas e circulação de riquezas, esse sistema do feudalismo passa a impedir, né, que o comércio se expanda. Então aí já está uma chave para a gente entender a mudança de vários territórios europeus do sistema feudal, do feudalismo, para um sistema mais centralizado, onde em vez de ter vários governantes espalhados por um território, né, que cada governante, cada senhor desse domínio, esses senhores feudais podiam cobrar o imposto que quisesse, podia impedir de passar pessoas ou mercadorias, etc. Quer dizer, era um obstáculo para o comércio, para essa expansão comercial. Então, a solução encontrada por muitos grupos de comerciantes, que a gente chamaria agora de burgueses, era eliminar essas amarras da estrutura feudal. E como eliminar essas amarras? Né? Essa eliminação vai acontecer, em geral, com a unificação de feudos em unidades maiores, né? E a centralização do poder nas mãos de uma figura apenas. Essa figura é o que a gente chamaria, ou que a gente chama de rei, ou rei absoluto ou rei absolutista, que é, né, a origem do Estado absolutista na Idade Moderna já. Então, a chegada, né, dos navegadores europeus à América tem um aspecto importante que era esses reinos que começam a se formar na Europa, que são grandes estruturas, precisavam do comércio para gerar riquezas e cobrar impostos, né? Então existe aí uma dependência política e econômica muito grande da expansão comercial, né, por parte desses reinos. E os dois primeiros reinos a estabelecerem, né, a sua centralização, tendo como base também, né, a facilidade de trocas comerciais com rotas de fora, e aí entra o pioneirismo português. Portugal, um país, né, um reino pequenininho, de frente ao Oceano Atlântico, né, com uma necessidade de obter esse sustento comercial pelo mar, né? Então não tinha um país que faz fronteira com outro país, que é a Espanha, é a única fronteira que Portugal tem, não tem vários vizinhos, né? Então a saída natural de Portugal foi o oceano. Outra coisa que contribuiu muito para Portugal foi uma certa herança mourisca, uma certa herança da ocupação árabe na Península Ibérica, que condicionou os portugueses a ter um bom conhecimento de navegação, de instrumentos de navegação, de cartas de navegação, né? Então Portugal tinha já desde a sua formação como um Estado monárquico, como uma monarquia centralizada, esse pioneirismo e esse favorecimento, né, que vai se coadunando, né, para tornar Portugal este país de navegantes. Outra questão importante também é um resquício das cruzadas. Havia também um espírito de levar a fé cristã a outros povos, né? Então vamos lembrar que na Europa medieval as cruzadas, né, apesar de elas terem um início e um fim, esse movimento, mas o ideal, o espírito cruzadístico, essa ideia de levar a fé cristã à frente, a outros povos, a converter outros povos, a conhecer e converter outros povos, estava muito presente, sobretudo em Portugal e Espanha, que foram os países, além da Itália, mas a Itália ainda não tinha se formado como um Estado, né, nacional e tal. Então Portugal e Espanha eram os dois grandes países católicos da Europa que se mantiveram católicos mesmo após a chamada Reforma Protestante. E no ano de 1453 o que acontece? Vocês já ouviram falar, a gente falou um pouquinho sobre a Rota da Seda,
estudando a civilização chinesa. Na verdade, a Rota da Seda não era uma Rota da Seda, mas eram várias estradas que ligavam o mundo europeu, né, o Meio Oriente, ao Extremo Oriente, a China, a Índia. E essa estrada, esse caminho, era um caminho comercial, sobretudo, um caminho de trocas comerciais, que vão se intensificando à medida em que esse comércio europeu, a partir do século XII, também aumenta. O que circulava por esse caminho? Bom, várias caravanas, escravos, né, que eram vendidos, eram trocados, e produtos que tinham um alto valor no mercado europeu, produtos como as especiarias, né, que a gente traduz como os temperos, mas é mais do que isso, né, são plantas, são temperos também, condimentos, né, são vários produtos que só havia em uma parte muito específica do mundo, que era na Índia e na China, né? Então, e nesse caminho, também pela dificuldade da travessia, isso encarecia esses produtos, né? Então eram produtos de alto valor, joias também, tecidos, né? Então são produtos de alto valor agregado que o mercado europeu consumia e que valiam muito. Só que em 1453, com a expansão do Império Turco-Otomano, né, esse caminho ele é primeiramente dificultado até ser bloqueado a esses mercadores cristãos europeus. Né. Então surge a necessidade desses estados, dessas monarquias absolutas europeias, em encontrar novas rotas comerciais, novos produtos, novos mercados, novos territórios. E as grandes navegações se inserem nesse sentido, né, dessa busca por essa saída. Na página 197 do nosso livro didático há um mapa explicando essas rotas principais dessas navegações e as viagens pioneiras desse momento. Mas um pouquinho antes, ali na página 193, fala sobre a Revolução Científica. Essas navegações não seriam possíveis se não fosse também, nesse mesmo momento, a chamada Revolução Científica, né? As novas descobertas de equipamentos, de meios de localização, de melhoria das cartas náuticas, né? E aquela discussão que a gente fala da Terra plana, da Terra redonda. Isso é muito... a gente não entrar muito em detalhes, né? Muitos autores medievais colocavam ali que a Terra era esférica, tinha um formato esférico. Quando a gente diz a Terra plana, é a percepção da maioria da sociedade, né, com relação ao desconhecido, ao oceano, o que tem do outro lado do oceano, um abismo. Né? Isso na grande mitologia medieval, isso era um pensamento muito forte realmente. Né? Não é que em centros científicos isso fosse espalhado. O mais incrível é no mundo de hoje isso retornar essa discussão se a Terra é plana, se a Terra é esférica, né? Terraplanismo e etc. Mas, de todo modo, né, na página 197 há um mapa sobre essas grandes navegações e dois grandes navegadores portugueses, Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama, além do genovês, né, Cristóvão Colombo, a serviço do Reino da Espanha, que foram os grandes nomes, além de vários outros, mas esses são os que a gente trabalha mais, né, que acabam abrindo esses caminhos e na abertura desses caminhos os europeus chegam aqui. E o que era aqui? E quem vivia aqui? Né? E não era um povo só que vivia aqui, eram vários povos. É um outro erro que nós temos, achar que índios são todos iguais. É uma visão eurocêntrica que nós temos. Por isso a proposta de atividades do nosso PET é sobre um texto magnífico que é a carta de Pero Vaz de Caminha, né, o escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral. A expedição de Pedro Álvares Cabral foi a maior de todas as expedições até então, com o maior número de embarcações, né, cujo objetivo era ir a Calicut, na Índia, para fazer comércio e abrir o comércio lá, à força, que inclusive é o que ele fez.
E nessa expedição, Portugal toma posse oficial, provavelmente já sabia, muito provavelmente já sabia, mas toma posse oficial desse território. E aí muda para sempre o curso tanto da Europa quanto dos povos que aqui habitavam. Então a proposta de atividades são atividades do PET sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, a magnífica Carta de Pero Vaz de Caminha, e o exercício da página 198. Faça em seu caderno, numa folha separada com o nome, mas guarde no seu caderno. Posteriormente nós vamos utilizar esses exercícios, inclusive do PET, da apostila PET. Então é importante vocês fazerem como uma forma de anexar e avaliar e contar como horas aula. Tá? Então é muito importante cada um fazer e qualquer dúvida estamos sempre à disposição. Perfeito? Obrigado, gente. Até a próxima semana. E acompanhe as aulas na Rede Minas e no aplicativo Conexão Escola Pro Dengue.